capítulo 3 de Êxodo. Nós acabamos de ler aonde Deus, ele disse para Abraão que abençoaria a descendência de Abraão como as estrelas do céu e como as areias do mar. Um número incontável de estrelas e um número incontável de grãos de areia. Êxodo, capítulo de número 3, o versículo é o de número 7 e o de número 8. Está escrito assim, Êxodo 3, 7. E o Senhor disse, outra vez, e o Senhor disse: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa de seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos. E eu desci para libertá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e grande, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus, dos heteus e dos amorreus, e dos fariseus, e dos heveus e dos jebuseus. Amém? Glória. Eu quero começar esta palavra dizendo que Deus, ele é muito maior do que as suas expectativas. Deus vai além dos seus planos, Deus vai além da sua capacidade de projetar, e Deus vai além da sua capacidade de executar. Deus sempre planejou algo maior e algo mais excelente. Deus, ele trabalha com um plano. O plano de Deus, ele foi todo arquitetado na mente de Deus, ainda antes da fundação do mundo físico. Lá no profeta Isaías, Deus diz que desde o início ele anuncia o fim, ou seja, Deus já sabe, ou já planejou, já arquitetou e já determinou como vai terminar todas as coisas. Nada, absolutamente nada, nem no mundo físico e nem no mundo espiritual, nada, nem na esfera superior e nem na esfera inferior, nada pode escapar da determinação de Deus, nada foge do cronograma que Deus estabeleceu. Dentro deste plano de Deus está escrito que antes dele criar o mundo físico, ele já havia crucificado o seu filho na sua mente. A crucificação de Jesus já era um projeto de antemão, desenvolvido por Deus e executado somente na plenitude dos tempos para a salvação da raça humana. Mas por que isso? Porque Deus de antemão já sabia que a raça humana pecaria. Deus não planejou o pecado, mas Deus, na sua onisciência e presciência, ele já sabia que o homem pecaria, e a única maneira de Deus resgatar o homem de forma justa seria através de um sacrifício à altura, e somente Cristo pôde executar este sacrifício para a salvação de toda a raça humana, ou de pelo menos aqueles que ouvem a voz de Deus, ouvem o chamado de Deus, se rendem ao plano de Deus, aceitam o plano de Deus e decidem andar dentro do caminho que Deus planejou. E a nossa história, ou a história da redenção humana, a história do desenvolvimento da humanidade, começou dentro de um jardim, e ele terminará também dentro de um jardim. No jardim, Deus começou com um Éden local,
Lá em Apocalipse 22, Deus terminará transformando toda a terra em um jardim ou um Éden global. Deus começou no jardim e Deus terminará no jardim. Mas entre os dois jardins existe o desenvolvimento da história humana. E muitas vezes Deus soltou através da boca de seus servos em profecias o que ainda aconteceria. E muitas vezes Deus falou, ou Deus revelou a história humana no seu futuro, ainda no passado. Por exemplo, quando Adão e Eva caem, Deus promete levantar da descendência da mulher alguém que venceria Satanás. Nós sabemos que aquele que é o descendente da mulher é Jesus. E em Gênesis, Deus promete para Abraão, dando sequência nessa história, nos fatos cronológicos, Deus promete a Abraão, sendo Abraão parte da promessa da descendência da mulher, que daria origem àquele que esmagaria a cabeça da serpente. Deus chama Abraão, e Deus vai dizer para Abraão: olhe para cima, para as estrelas do céu, e veja que são muitas e você não consegue enumerá-las. Olhe também, ou imagine na sua mente, as areias do mar, e você não pode contá-las. Assim também, como as estrelas do céu, e como a areia da praia do mar, eu farei grande, eu farei abundante a tua descendência. Deus está dizendo para Abraão: dos teus lombos, da tua genealogia, da tua árvore genealógica, eu vou suscitar uma descendência que será numerosa como as estrelas do céu e como a areia do mar. E Deus, Ele sempre, ou quase sempre, Ele fala em códigos. E no momento que Ele fala, você não consegue pegar o que Deus está falando. Mas conforme a história vai se desenrolando e vai acontecendo, com o passar dos séculos, as coisas vão acontecendo e você vai percebendo, ou os estudiosos da palavra, da Bíblia, vão percebendo que aquilo que Deus disse está se cumprindo naquele determinado acontecimento. Como por exemplo, quando Deus chama Abraão e manda ele olhar para as estrelas do céu, Deus está falando das coisas de cima. As estrelas representam a descendência de Abraão na pessoa da igreja, porque o chamado da igreja é celestial, o chamado da igreja é de cima. Então a igreja tem a representatividade das estrelas. E quando Deus fala para Abraão olhar para a areia das margens da praia, Ele está falando da descendência terrena de Abraão, que está relacionada a quem? A Israel, porque o chamado de Israel é terreno. Se a promessa de Deus para nós é possuir o céu, a promessa de Deus para Israel é que Israel possuiria a terra, que Israel seria uma nação poderosíssima na terra, até mesmo invencível. Dependeria da obediência de Israel. Mas observe, Deus faz uma promessa para Abraão. Deus trabalha com promessas. E o que é incrível é que é impossível que uma promessa de Deus não se cumpra, ainda que todos os fatores externos, todos os fatores aparentes, todos os fatores envolvidos na situação apontem para a impossibilidade. Deus não depende
das circunstâncias para executar e realizar as suas promessas. Por isso, fique tranquilo, se você está debaixo de uma promessa de Deus, ainda que tudo pareça estar dando errado, ainda que pareça que quanto mais você desenvolve a sua fé, mais longe você fica das promessas de Deus, é apenas um ledo engano da sua parte, porque quando você pensa que você está distante, na verdade você está mais próximo ainda das promessas de Deus, porque quando você vive debaixo da fidelidade a Deus, ainda que pareça que você está caminhando para longe, na verdade você está caminhando para perto, ainda que todos à tua volta não estejam vendo, mas a bênção está agora muito mais perto de você do que ela esteve outrora, muito mais perto de quando você começou a tua caminhada com Cristo, e só mais um pouquinho de tempo e o Senhor executará sobre a tua vida uma palavra, uma sentença de realização. Deus é Deus de promessas. Deus chama Abraão e Deus libera uma palavra sobre a vida de Abraão. Você vai ser pai de uma grande nação. Abraão ouve, guarda a promessa no coração. Embora ele tivesse idade avançada, sua esposa tivesse idade avançada, e a sua posteridade, a sua descendência que está na linhagem de Isaac, nasce de forma sobrenatural, estando ambos em idade avançada, o cumprimento da promessa vem por Isaac. Abraão gera Isaac, para que Isaac realize nele a promessa de Deus de uma grande nação em Isaac. Observe que Deus, através da sua promessa, ele começa com Abraão. De Abraão e Sara, Deus forma uma família, e de uma família Deus vai formar uma nação. Nasce Isaac, e de Isaac nasce Jacó, e Jacó tem 12 filhos. E um dos seus filhos, o penúltimo filho de Jacó, chama-se José. Deus havia tirado Abraão da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, e Deus manda ele para uma terra distante, uma terra da promessa, aonde essa nação que Deus formaria a partir da descendência de Abraão habitaria. Abraão ouviu a voz de Deus, saiu do meio da sua parentela, saiu da sua terra e foi para essa terra da promessa. Lá nasceu Isaac, de Isaac nasceu Jacó, de Jacó nasceu José. O ambiente da promessa estava sendo concretizado. Se no início era Abraão, Sara e Isaac, agora os bisnetos de Abraão já eram 12. Já iam dar uma proliferação ampla. Mas nós sabemos da história de José, que foi vendido como escravo para o Egito, e no Egito José se torna vice-governador, e de repente Jacó, já em idade avançada, ele desce com toda a sua casa para o Egito. Observe que Deus prometeu a Abraão, a descendência de Abraão foi para a terra prometida. Agora a descendência que estava na terra prometida desce para o Egito, e no Egito Deus tem um projeto para Israel, ou para a descendência de Abraão. Qual que era o projeto? Por que Deus levou os descendentes de Abraão para o Egito? Existem pelo menos 3 fatores. Primeiro, Deus queria
fazer com que o nome dele fosse conhecido em toda a terra, ou em todo o mundo antigo da época. Deus queria glorificar o nome dele através daquela descendência de Abraão. Segundo, Deus queria fortalecer Israel como nação, para que através de Israel, Deus pudesse trazer a lei ao mundo, a lei bíblica, o Antigo Testamento, a Torá, os 10 mandamentos. E por fim, Deus queria também trazer, através da nação de Israel, o Salvador do mundo para a terra. Por isso Deus leva aproximadamente da família de Jacó. Quantas pessoas que Deus desceu? 70 pessoas. A Bíblia diz que aproximadamente 70 pessoas era a parentela de Jacó, neto de Abraão, que desceram para o Egito. Aqueles 70 estavam debaixo de uma promessa e de uma supervisão de Deus. Qual era? De serem uma grande nação, numerosa como as estrelas e como a areia. 70 pessoas descem para o Egito, porque o bisneto de Abraão, José, era governador do Egito, e ele vai cuidar daquele povo, da sua família. E de repente aqueles 70 começam a proliferar no Egito. O Egito era a maior nação do mundo da sua época. O Egito tinha um desenvolvimento em muitas áreas fantástico, e ali era um ambiente propício para o crescimento daquela família até se tornar um grande povo. E Israel começou a se multiplicar nas terras do Egito. A família de 70 pessoas, alguns séculos depois, já eram 600 mil homens de 20 anos para cima, fora mulheres e crianças ou pessoas abaixo de 20 anos. Calcula-se que Israel já era de 2 a 3 milhões de pessoas, 600 mil homens em idade de ir para a guerra. A família de Abraão se torna aproximadamente 3 milhões de pessoas. Deus prometeu para Abraão uma terra que manava leite e mel, uma terra aonde eles estabeleceriam uma poderosa nação, que seria a nação guia para todas as demais nações da terra. Mas Israel saiu desta terra e desceu para o Egito. Agora eles precisavam voltar para a terra da promessa novamente, mas eles estavam no Egito. A estadia deles no Egito não era definitiva, era apenas um estágio por certo tempo. Só que quando Israel começou a crescer no Egito, o Egito sendo a efervescência do mundo daquela época, eles gostaram do Egito. Israel estava amando o Egito, porque no Egito tinha de tudo que o mundo da época poderia oferecer. Israel tinha uma cultura muito forte, embora fosse voltada para deuses pagãos. Israel era muito avançada em todos os aspectos. Aliás, o Egito era muito avançado em todos os aspectos para o seu tempo. E quem é que não gosta de morar, de crescer, de desenvolver seu projeto em um lugar próspero, em um lugar que tem uma boa estrutura? Israel
começou a se acostumar no Egito, e Israel passou a gostar do Egito. Gerações começaram a nascer no Egito, e quando eles chegaram no Egito, eles sabiam que havia uma promessa de Deus, que eles eram descendentes de Abraão, e que a verdadeira terra deles não era o Egito, mas era a terra prometida. Só que, com o tempo, Israel se esqueceu da terra prometida. Nasceram filhos mais novos. Os judeus, israelitas, hebreus começaram a se acostumar com a prosperidade do Egito, com a vida boa do Egito. Começaram a construir casas, desenvolver projetos, aprender profissões. Israel começou a prosperar no Egito, e a vida no Egito estava muito boa, porque tinha de tudo. Mas não se esqueça que Deus tinha determinado um tempo X para que Israel permanecesse no Egito. Quando vencesse esse tempo, Deus havia dito para Abraão: é 400 anos, e o seu povo vai ser afligido no Egito. Mas depois de 400 anos, Deus já havia falado para Abraão: eu com mão forte, diz o Senhor, vou tirar a tua descendência do Egito. Já estava determinado, já estava profetizado por Deus. Israel ia para o Egito, ia ficar 400 anos, ia crescer como povo, mas chegados os 400 anos, Deus tiraria Israel do Egito. Não adiantava amar o Egito, não adiantava construir prosperidade no Egito, não adiantava criar raiz no Egito, porque Israel não era do Egito. Deus tinha planos diferentes para Israel. Israel se esqueceu da promessa, e havia uma promessa naquele tempo, de que Deus enviaria um líder, um libertador, para tirar Israel do Egito e retornar para a terra prometida. Quando as coisas estavam bem, Israel esqueceu do libertador. Israel não se preocupava com o libertador. Israel não queria, na verdade, libertador. Por quê? Porque nós estamos bem no Egito. Só que existem as transições de governo, e de repente houve uma mudança na dinastia dos faraós. A 17ª dinastia dos faraós pertencia aos Iquisos, que era um povo não egípcio. Mas de repente essa dinastia de faraós cai, e sobe ao poder uma nova dinastia de faraós, que eram egípcia. E eles começam a olhar com maus olhos os estrangeiros que estavam nas suas terras. E se o faraó era uma pessoa inteligente, ele olha para os judeus e ele vê que esse povo é um povo muito numeroso. Se houver uma rebelião, eles podem se unir contra um de nossos adversários e nos vencer. Faraó não podia mais dar liberdade para os hebreus na sua terra, porque mesmo eles sendo ali um povo escravo, eles estavam prosperando e crescendo muito, e se tornando uma ameaça. Então Faraó pensa: vamos pesar a mão sobre os hebreus, vamos colocar sobre eles um fardo pesado, vamos colocar opressão sobre eles e forjá-los no trabalho pesado da nossa construção civil. E vamos também
exterminar toda criança do sexo masculino, matando os homens. Daqui a pouco tempo, as mulheres que sobreviverem vão ter que se casar com os egípcios, e a raça dos hebreus vai se perder. Só que, tendo uma promessa de Deus sobre aquele povo, o decreto de Faraó não estava dando certo, porque as mulheres hebreias continuavam gerando filhos, e as parteiras que foram encomendadas para matar as crianças no ato do nascimento, olhou, é homem, mata, não estava dando certo. O decreto de morte não estava funcionando. E aqui eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida: que decreto de morte não funciona sobre a vida de quem tem promessa de Deus. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, ainda que Satanás decrete morte sobre a tua vida, há uma promessa lá de cima, lá do Deus Todo-Poderoso, que guarda a tua vida, guarda a tua entrada, guarda a tua saída, guarda a tua estadia. E como disse aqui antes de mim, Deus coloca anjos poderosos acampados à tua volta. E assim os projetos de Faraó eram frustrados, e os hebreus continuavam crescendo. Então ele decide começar a matar as crianças, mesmo depois delas já grandinhas, ou um pouco crescidas, se é que essa palavra não existe, se é um neologismo, grandinhas. Mas as crianças nasciam, começavam a se desenvolver, e os egípcios denunciavam: na casa tal tem uma criança do sexo masculino. Os soldados hebreus vinham e matavam a criança. Então começou a ter muitas dificuldades entre os hebreus, trabalhos forçados, alimentação regrada, uma opressão terrível, e as suas crianças perseguidas pelos egípcios. É quando um casal, Joquebede e Arão, resolvem ter um filho. Era arriscado ter filho naquela época? Era arriscado, mas eles conheciam o Deus da promessa. Glória a Deus! E eles sabiam que as dificuldades do tempo presente, a perseguição de Satanás através da pessoa de Faraó, não podia impedir a mão de Deus de agir e de executar o cronograma de Deus. E mesmo sob ameaça e pressão de morte, os hebreus não deixavam de gerar seus filhos. E nós sabemos da coragem de uma mulher chamada Joquebede, que vai gerar das suas entranhas uma criança que já desde recém-nascida era formosa. E para escapar essa criança da morte, o que é que ela faz? Coloca no cesto, solta no rio e pede a providência divina de Deus para guiar. E sempre que Deus quer realizar algo extraordinário na terra, Deus providencia o nascimento de uma criança. Deus providenciou o nascimento de Isaac para cumprir uma promessa. Deus determinou o nascimento de Samuel de forma milagrosa para realizar uma promessa. Deus determinou o nascimento de José para determinar o cumprimento de uma promessa. Deus determinou o nascimento do próprio Cristo para o cumprimento de uma promessa. Ou seja, quando Deus quer fazer algo grande, normalmente Ele abre uma porta através do nascimento de uma criança, de uma pessoa. E quem sabe eu estou pregando para pessoas nesta noite que nasceram debaixo da promessa de Deus. Antes de ser gerado no ventre materno da mãe, já estava debaixo de uma promessa de Deus. E Deus já
decretando: eu te gerei, tu não nasceu da vontade do varão, você não nasceu da vontade da mulher, você nasceu no projeto da vontade de Deus, porque Deus já te conhecia ainda no ventre materno, quando os teus ossos ainda não tinham sido formados, e Deus já executava planos sobre a tua vida, e Deus já determinava algo para você fazer em um tempo oportuno. E é para isso que você está aqui. Eu nasci para quê? Eu nasci por quê? Porque Deus tem algo para realizar através da tua vida. É através da tua vida, é através de você, com as tuas fraquezas, com os teus problemas emocionais mal resolvidos, é através da tua dor, é através do que dá errado na tua vida, é através de um conjunto de fatores que existem na tua vida, é diante de tudo isso que Deus vai te pegar, que Deus vai te erguer, que Deus vai te usar para um projeto na terra. Glória a Deus! Mas eu ainda não sei o que é. Eu ainda estou vivendo num emaranhado de situações que ainda não me deixa ver o que Deus tem para mim. Mas assim foi com Moisés, porque Moisés foi criado sendo hebreu pela filha de Faraó. Moisés cresceu no Egito até os 40 anos de idade. Ele sabia que ele era hebreu, ele sabia, mas ele foi criado como egípcio. Há quem diga entre os estudiosos que Moisés foi treinado para ser Faraó, muito bem treinado, muito bem preparado, muito bem capacitado para exercer um cargo muito nobre, que exigia muito de quem lá chegasse. Moisés não era apenas um soldado com alguns músculos bem definidos, não. Moisés era soldado, bem treinado, e Moisés tinha uma capacidade intelectual diferenciada. Mas o mais importante, nas veias de Moisés corria o sangue da promessa, corria o sangue da descendência de Abraão. E sobre Abraão tinha uma promessa de Deus, porque Deus disse: eu juro pelo meu nome que a tua descendência será grande na terra. E através desse povo que estava no Egito, Deus levantaria uma nação tão numerosa como a areia do mar. Moisés chega aos 40 anos de idade, e agora Israel, que estava acostumado com o Egito, prosperando no Egito, Israel começa a ser oprimido e começa a sofrer na mão dos egípcios e do faraó. Agora Israel volta a sua lembrança, volta a sua memória para Deus e para a promessa de Deus e para a necessidade do libertador. Se Israel por um tempo, por causa da prosperidade do Egito, esqueceu de Deus e da promessa de Deus e do libertador que Deus enviaria, agora Israel volta toda a sua atenção para a necessidade do libertador. Israel começa a clamar a Deus: Senhor, dessa maneira não dá. Senhor, tem misericórdia de nós. O nosso viver é um sofrimento, a angústia consome as nossas vidas. Senhor, envia o libertador, lembra da promessa, tira-nos do Egito. Israel começa a clamar a Deus pelo libertador. E o texto que nós lemos em Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8, Deus vai dizer: eu vi, eu ouvi, e eu vou descer. Deus vê, Deus ouve e Deus desce. Deus vê, Deus ouve e Deus desce. Deus está dizendo: já há um plano executado, já há um plano determinado. Já nasceu há 40 anos atrás uma criança, e hoje essa criança já é um homem, e através dele eu vou executar libertação para Israel. Moisés fica 40 anos no Egito, depois ele vai 40 anos para Midian.
E passado 80 anos, às vezes nós pensamos, Deus demora. Mas não é que Deus demora, é que Deus tem um cronograma. E Deus trabalha dentro de um cronograma. E quando você está vivendo uma situação, e quando a situação que você está vivendo, ela está te afligindo, é uma prova por causa de pecado, você pode clamar a misericórdia de Deus, Deus pode diminuir a sentença, e Deus pode te dar graça e te dar livramento. Mas quando Deus está experimentando a tua fé, Deus não negocia nessa situação. E Deus já tinha determinado um tempo X. Tudo estava dentro de um cronograma. Moisés foi treinado 40 anos no Egito, e ele achava que ele era alguém, que ele era suficiente para fazer alguma coisa pelos hebreus e tirá-los do Egito. Mas ele tentou fazer algo, não deu certo. Ele teve que fugir e ir para uma terra distante. Eu estou trazendo rápido as passagens, porque eu sei que vocês conhecem a história. E aí Moisés vai ficar 40 anos distante de Israel, sendo pastor de ovelhas. E há quem diga que ele ficou 40 anos no Egito, achando que ele era alguma coisa. Aí ele ficou 40 anos em Midian, para esvaziar-se do Egito, e para ver que ele não era nada e nem ninguém. E depois ele vai ficar 40 anos andando com Israel no deserto, para entender que Deus é tudo. Aleluia! Por que Moisés teve que ficar 40 anos sendo preparado? Para Deus tirar do coração dele todos os resquícios do Egito. Quando é que Deus começa a operar e a usar a nós? É quando nós tiramos do nosso coração todos os resquícios do mundo lá fora. Há quem diga, os estudiosos dizem, que quando Deus diz para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa, é porque a sandália de Moisés, feita de couro puro, há bastante tempo, era o último objeto que ele tinha do Egito, aonde ainda tinha cravado nas suas correias o desenho do Deus Ra do Egito. E Deus diz: do Egito já saiu tudo do seu coração, mas você ainda tem um par de sandálias que é do Egito e tem a simbologia de um Deus pagão. Então tira a sandália do teu pé, porque é a última fronteira para que eu possa começar a te usar, Moisés. Deus está dizendo: tira os últimos objetos do Egito, tira as últimas coisas do mundo do teu coração, seja na vestimenta, seja na tua casa, seja os teus ídolos que você tem de estimação. Tira, porque Deus está dizendo: chegou o tempo de Deus executar na tua vida o projeto que Ele tem na terra. Mas como é que Deus vai me usar na minha fraqueza? Faraó é poderoso, o Egito é poderoso, é difícil combater um inimigo tão forte, mas é justamente por isso, quando Moisés achava que ele não era mais nada, que ele estava debilitado, que ele não tinha força, possibilidade alguma, que Deus vai levantar Moisés e vai dizer: Moisés, eu vou usar você para mostrar que eu sou maior do que Faraó, do que o Egito, do que todo principado e toda potestade. Aleluia! Aleluia, Deus! E Deus agora vai levantar Moisés para tirar Israel do Egito. Mas vamos recapitular o ponto mais importante da mensagem. Israel, ou os hebreus, quando falamos de Israel, podemos falar os hebreus, os israelitas, os israelenses, os judeus. Normalmente
Todos esses termos fazem alusão aos descendentes de Abraão. Eles se acostumaram no Egito, e Deus vai levantar um meio para que eles voltem os seus corações para a terra prometida. É a opressão, é um governo maligno e tirano. E para onde eu quero transportar essa história? Eu quero transportar essa história para os nossos dias. Porque nós também temos a promessa de um libertador. Nós também temos a promessa de alguém que vai nos levar para uma terra prometida. Mas a exemplo de Israel, mesmo tendo a promessa de um libertador que virá para nos libertar do Egito mundano e nos levar para a Canaã celestial, nós não andamos na conformidade da promessa. E na verdade nós nem queremos que o libertador venha tão cedo assim, porque nós temos muitos planos feitos para essa terra. Nós ainda queremos prosperar na terra, nós ainda queremos construir na terra, nós ainda queremos realizar sonhos condizentes a essa terra. A vida aqui está muito boa, como já foi dito hoje. Você teve almoço na mesa, se você quisesse ou se você quis, você tem acesso a uma Coca-Cola gelada, você tem um culto com ventiladores, ar-condicionado, poltrona, com um equipamento de som para pregar para você, e ninguém vai te proíbe de forma alguma com relação a isso. Então a vida dos cristãos está muito boa, obrigado, vai muito bem. Nós temos casa, nós temos roupa, nós temos alimento, nós temos amizades, nós temos empresas, nós temos empregos, nós temos a oportunidade de estudar, de crescer, nós temos a oportunidade de realizar projetos. E aí nós passamos a amar o Egito, e nós fazemos todos os nossos planos voltados para o Egito, que é a terra, o mundo, e nós não olhamos para o nosso Salvador bendito, e nós nos esquecemos da promessa. E aí sabe o que Deus faz? Eu vou usar com vocês uma repetição da história. Eu vou permitir que se levante na terra governos opressores, governos ímpios, que não temem a Deus, que não respeitam a lei de Deus, e que não vão respeitar vocês, e que vão perseguir vocês, e que vão colocar um jugo sobre vocês. E quando a igreja começar a ser perseguida, a igreja vai fazer o que Israel fez no Egito: Senhor, tem misericórdia de nós, envia o libertador, porque a coisa aqui está feia, está difícil. Aleluia, Deus. Aí nós vamos lembrar do que Jesus ensinou, da oração do Pai Nosso, aonde nós paramos de olhar para as bênçãos terrenas, materiais, transitórias, passageiras, de baixo, e nós vamos começar a olhar para a promessa, e nós vamos começar a clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E nós vamos começar a entender a importância da primeira parte da oração do Pai Nosso, onde nós vamos começar a dizer: Senhor, venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino, Senhor Jesus, venha para implantar o teu reino, venha como libertador, tira-nos desta terra, leva-nos para a Canaã celestial. É incrível como a história se repete. Nós temos uma igreja amante do mundo, nós temos uma igreja amiga do mundo, nós temos uma igreja aliançada com a política do mundo, comendo na mesa dos ímpios e fazendo acordos e tratado com os ímpios, pensando nas coisas do mundo. E Deus está olhando e está dizendo: é necessário separar, é necessário sair da Babilônia, é necessário tirar o puro do meio do impuro. Aleluia! E como é que Deus vai fazer isso? E Ele já começou a fazer, permitindo perseguição, tempos difíceis, em que a igreja não vai ter prazer nesse mundo, nessa terra, e a igreja vai começar a olhar para cima e dizer: Senhor, não retarde a tua promessa. Senhor, nós não queremos emprego, nós não queremos prosperidade, nós não queremos avivamento, nós queremos casamento, nós
a manifestação do noivo para as bodas do Cordeiro. Cansamos disso daqui. Cansamos de um mundo governado por Faraó, que é a própria figura de Satanás. Não adianta construir, não adianta realizar sonhos e projetos aonde o governador é Satanás. E Jesus disse: o mundo jaz do maligno, o sistema é governado pelo maligno. Aleluia! Talvez o que eu vou dizer agora vai entristecer o teu coração, mas o sistema do mundo, aonde está a tua conta bancária, o sistema do mundo, aonde registra as escrituras dos seus imóveis, é governado pelo tirano chamado Satanás. E basta ele desenvolver uma lei, e ele vai começar a mexer naquilo que você mais ama e que mais tem separado você de Deus, que é os teus bens, a tua prosperidade e grandeza terrena. Nós já temos um governo anunciando que ele vai taxar as heranças, que vai tirar a propriedade privada, e a esquerda está no poder em praticamente todo mundo, dizendo em uma só voz retilínea que o mundo precisa de um novo governo, de uma nova administração, de uma nova sociedade, de um novo Deus, de um novo código, de uma nova moral, de um novo tempo, debaixo da governança de Satanás. E como é que você vai depositar a tua força, a tua energia, os teus ganhos, os teus bens, a tua esperança em um sistema que Satanás governa? Porque Jesus buscará, ele vai tirar o seu povo do Egito. Moisés, libertador terreno, guiou Israel para uma terra da promessa que é terrena. Israel como a areia do mar, terreno, mas a igreja como as estrelas do céu, superior, celestial, de cima. Libertador da igreja. Se o libertador de Israel era terreno, o libertador da igreja é celestial. Se o libertador de Israel era terreno, da terra, de baixo, o nosso é celestial, é de cima. Se Moisés conduziu Israel para Canaã terrena, Jesus nos conduzirá para Canaã celestial. Moisés abriu o mar vermelho. Jesus abriu e abrirá ainda mais os céus. Moisés tirou água da rocha. Jesus é a própria fonte de água viva. Aleluia! Moisés alimentou o povo no deserto com o maná. Jesus é o próprio pão vivo que desceu do céu. Moisés transformou água amarga em águas amargas em água doce. Jesus é a própria fonte de água da vida. Moisés viu Deus pelas costas. Jesus, ele está sentado ao lado de Deus, e Jesus vê Deus face a face. Quem intermediou a aliança de Israel era terreno, era limitado. Quem está intermediando a aliança da igreja é celestial, está nos céus, vê Deus face a face. O teu representante não está na terra, está dentro do terceiro céu. O teu representante tem nacionalidade judaica. Ele é descendente de Abraão. Ele governará a terra. Ele descerá.
Ele nos levará. A legislação de Moisés, a lei condenava o melhor de todos os homens. Ninguém era bom o suficiente para se salvar mediante a lei. Mas a legislação aplicada por Cristo, a graça, ela salva o pior de todos os homens. Se Moisés na lei condenava o melhor, Jesus na graça salva o pior. Moisés sacrificou um cordeiro terreno. Jesus é o próprio Cordeiro de Deus que se ofereceu como sacrifício definitivo. Moisés construiu o tabernáculo no deserto, para que Deus descesse no tabernáculo, para que Deus manifestasse a glória dele no tabernáculo. Mas Jesus, para constituir um povo como as estrelas do céu em números, Ele está levantando um povo na terra, e este povo na terra é o próprio tabernáculo onde Deus habita. Eu vou repetir para você entender. Moisés fez um tabernáculo de couro de animais no deserto para Deus se manifestar. Jesus fez você tabernáculo para que Deus se manifeste em você. Israel, para ser numerosos como a areia do mar, estava debaixo da legislação de Moisés. A igreja, para ser numerosa como as estrelas do céu, porque a chamada da igreja superior e celestial, ela está debaixo da legislação de Jesus. Jesus é maior do que Moisés. Jesus é superior a Moisés. Moisés morreu. Moisés foi sepultado. Ninguém sabe aonde está o corpo de Moisés. Mas Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu. Jesus está dentro do tabernáculo celestial. Lá dentro Ele intercede por mim, por você, por nós, pela igreja dele. Jesus está intercedendo por nós neste momento. Jesus intercede por nós através do sangue dele vertido na cruz do Calvário. Ainda que você peque, ainda que você tenha pecado, Ele já sabia que você ia pecar, e por isso mesmo Ele teve que morrer na cruz, porque Ele sabia que em algum momento você ia fazer besteira, você ia pecar, e Ele ia ter que usar o sangue dele para perdoar, para apagar e para anular os teus pecados. Nesta noite, debaixo da legislação de Cristo Jesus e da graça, os teus pecados estão anulados, os teus pecados estão anulados, os teus pecados estão tirados. Aleluias, porque nós estamos debaixo da graça. Israel se acostumou no Egito. Deus criou uma situação para tirar Israel do Egito. A igreja se acostumou na terra, mas Deus está criando situações para tirar a igreja da terra. E não se assuste, porque Deus começou a inquietar o povo. Deus começou a levantar um povo que não aceita ser conforme o molde que esse mundo está criando. A igreja não cabe no molde do mundo. A igreja é corpo estranho. Quando alguém faz transplante de órgão, e existe um órgão estranho que não é daquela pessoa dentro dela, ela tem que tomar remédio para rejeição, porque
não é dela, não pertence a ela. O próprio organismo por si só rejeita aquele órgão estranho. A igreja é órgão estranho no mundo. O mundo está rejeitando a igreja. O mundo está dizendo não para a igreja. Vocês amam um Deus que nós não amamos. Vocês servem uma lei que nós não queremos. Nós nos incomodamos com vocês e nós vamos perseguir vocês. E é nesse meio que Deus vai levantar uma igreja forte, destemida, cheia do Espírito Santo. E antes da igreja ser retirada pelo libertador celestial, esta igreja, como tabernáculo de Deus, possuidora de Deus, onde Deus se movimentará na terra pela última vez antes do arrebatamento, através desta igreja, Deus dará o último aviso: salve-se, porque o exército de Faraó será destruído nas águas do Mar Vermelho. O exército de Faraó será destruído na estratégia de Deus. Deus já tem uma estratégia de fé. Deus já tem uma estratégia preparada para destruir Satanás e os seus ardis, Satanás e os seus seguidores, os amantes do pecado, os seguidores da serpente, que são inimigos do povo de Deus, serão destruídos pela estratégia de Deus. O leão está vindo, o leão da tribo de Judá, para exterminar os inimigos de Deus. Israel prevaleceu debaixo da promessa de Deus. A igreja prevalecerá, está prevalecendo debaixo da promessa de Deus. E eu termino dizendo algo: nada, nenhuma força, nenhum poder, nenhuma hostilidade, nenhum código de lei, nenhuma sentença de governador, nenhum decreto de Faraó, nada pode parar, destruir, impedir a igreja de ser numerosa como as estrelas do céu. Glória a Deus! E eu termino dizendo algo para você: mentalize na tua mente o céu estrelado, mentalize na tua mente o céu estrelado, e olhe um número enorme, gigantesco de estrelas, e comece a olhar para esse céu estrelado e comece a dizer: aquela estrela sou eu, aquela estrela é meu filho, aquela estrela é meu neto, aquela estrela é meu primo, meu tio, minha tia, meu pai, minha mãe, seguidores de Jesus, frutos de uma promessa, amantes de Deus, numerosos como as estrelas do céu. E o céu estrelado dá testemunho de que a igreja é numerosa, de que a igreja brilha. E quanto mais a noite for escura, mais as estrelas brilham, mais as estrelas brilham. E nada pode impedir a conclusão do projeto de Deus. Israel teve libertador terreno, a igreja tem libertador celestial. Jesus é maior, Jesus é superior. A promessa se cumpriu sobre Moisés, a promessa está andando e a promessa está se cumprindo sobre a igreja. Você é parte da promessa, você é fruto da promessa. O que Deus disse se cumpre através de você. Você é estrela brilhando para confirmar a promessa de Deus, de que os descendentes celestiais seriam muitos. Você é estrela brilhando como cumprimento da promessa de Deus.